Prepare-se para ir à polícia. Pois eu fui aluno da Escola Industrial Marquês de Pombal, vivia nessa altura próximo de Alcântara, e a escola era justamente em Alcântara, e aí lidei, ou pelo menos convivi com muitos filhos de operários, muitos filhos de trabalhadores, uma vez que no regime fascista, no regime de antes do 25 de Abril, as escolas industriais eram para os filhos dos trabalhadores e os liceus para a classe dirigente e para os filhos dos doutores e das pessoas mais importantes. Enfim, mas não foi isso que me levou a ter alguma consciência política, apesar de viver num ambiente meio operário e o que favorecia, de certo modo, também a minha receptividade aos problemas dos trabalhadores. A minha família era uma família relativamente pobre, os meus pais eram empregados de escritório e puseram-me a estudar depois no Instituto Industrial de Lisboa, para tirar um curso médio que poderia facultar-me o caminho para a engenharia, uma vez que eu gostava muito da atividade de engenharia. E tudo começou justamente quando eu comecei a estudar no Instituto Industrial de Lisboa. Fui para o Instituto Industrial de Lisboa, portanto, em 1962, 61, 62, no final de 61, princípio de 62, e deparei-me com uma situação que para mim era desconhecida, era haver associações de estudantes, mas a nossa associação de estudantes estava fechada. Não se sabia bem porquê, era um pouco, parece, misterioso o seu encerramento, mas percebi que as pessoas não queriam falar disso, porque era perigoso, era político, enfim. Mas, enfim, não, isso passou-me ao lado. E, na altura, em janeiro de 1962, houve na região de Lisboa, e particularmente na Cova do Vapor, uns grandes temporais que destruíram as casas dos pescadores da Cova do Vapor. E as associações de estudantes, a nossa estava fechada, mas havia, portanto, ligações às outras associações de estudantes, as associações de estudantes resolveram solidarizar-se com os pescadores que ficaram sem casa e ajudá-los a reconstruir as casas. E eu inscrevi-me imediatamente nessas brigadas para a reconstrução das casas dos pescadores e começámos a organizar formas de receber material, pedir material a empresas de construção civil, empresas de fornecedoras de materiais de construção e tudo isso. E quando estávamos numa grande atividade, justamente a levar materiais para a Cova do Vapor, para reconstruir as casas, a polícia impediu-nos, prendeu-nos e disse que estávamos a exercer uma atividade que não era permitida e que, portanto, estávamos sujeitos a ir todos presos. Alguns foram mesmo presos, porque eles interrogaram e viram, portanto, os dirigentes foram presos. Eu não cheguei a ir preso porque me libertaram logo a seguir, mas ameaçaram-me que isto era uma atividade dos comunistas. Eu não sabia o que eram os comunistas. E no dia seguinte, no Diário da Manhã, na altura era o jornal da situação e ligado ao partido fascista, portanto, na altura da Ação Nacional Popular, e que apareceu uma notícia a dizer que uma conspiração comunista estava a levar os estudantes para reconstruir as casas dos pescadores da Cova do Vapor. Esta é boa, uma conspiração comunista, o que é isto? Não sabia, fiquei muito intrigado com esta questão e perguntei, mas o que é isto? Então, mas eu agora sou comunista, então, mas o que é ser comunista? E recordei uma situação na escola industrial onde tinha andado, de um colega meu, uma vez
ter desenhado uma foice e um martelo, e desenhou na palma da mão a foice e o martelo, o professor viu e ele foi expulso. E eu fiquei, então, o que é que isso tem de importância para um aluno ser expulso da escola por ter desenhado uma foice e um martelo? E aquilo ficou. Não liguei, não percebi, não percebi e ficou. E recordei nessa altura, portanto, em janeiro, fevereiro de 1962, recordei quando me acusaram de ser comunista ou de estar ligado aos comunistas a reconstruir as casas da Cova do Vapor. E nessa altura comecei a sondar, percebi que os meus pais não queriam falar do assunto, apesar do meu pai ser antissalazarista e ser um republicano ferrenho, mas não quiseram falar disso porque era muito perigoso e disseram-me, aconselharam-me nem sequer falar no assunto e não me meter em política porque senão estava sujeito a ir preso. Eu fiquei muito intrigado com a situação e comecei a perguntar a alguns colegas meus o que era, mas eu sentia que o medo imperava e que não me respondiam diretamente, mas conversavam comigo e com algumas palavras indiretas me iam dando algumas informações a alguns colegas. Outros nem sequer ligavam e até afastavam-se da conversa e pronto. E então comecei a integrar um grupo de colegas no Instituto Industrial, um grupo de colegas que notei que eram, pelo menos tinham uma consciência política diferente do normal e que tinham algumas perspectivas do que era ser comunista ou de ser outra coisa qualquer, não é? Ou socialista ou qualquer coisa do género. Emprestaram-me uns livros. Lembro que o primeiro livro que me emprestaram foi A Mãe, de Máximo Gorki. Emprestaram alguns livros e depois promoveram eles algumas discussões sobre os livros. Não falavam de política, mas falavam dos livros que, de certo modo, ideologicamente já eram marcados por uma tendência política e pelas preocupações, pelo menos políticas da época, que eram muito ainda vagas e sem grande consistência. E foi nessa altura que eu também, continuando, não querendo desistir de participar na associação, a associação foi reaberta depois de várias insistências de vários colegas a querer que a associação funcionasse, e eu integrei também uma das secções, a secção pedagógica da Associação dos Alunos do Instituto Industrial de Lisboa. E aí comecei a tentar perceber o que era isso da associação, quais são os problemas dos estudantes, e foi justamente numa altura de grande tensão, no ano de 1962, que em março havia as comemorações do Dia do Estudante, que deram brado, que foram a maior crise estudantil dessa altura, não é? dessa época. E notei que, de facto, havia ali uma tensão muito grande. Passei a ir a reuniões na cidade universitária com as outras associações de estudantes e aí comecei a perceber as várias tendências políticas que estavam em jogo, todas elas anti-salazaristas e antifascistas e democráticas, não é? Pronto, e foi aí que eu comecei então a perceber e a sentir que as associações de estudantes tinham justos direitos e tinham reivindicações a fazer, nas quais eu me revi e alinhei e comecei a combater também. Pronto. E por aí foi, durante o ano de 1962 houve muita luta mesmo a sério, não é? Com cargas policiais a atacarem-nos, a despejarem água azul de metileno, não sei se têm ideia, mas a polícia de intervenção, nessa altura, tinha uns carros grandes, blindados, carros-tanques, com umas mangueiras, tipo dos carros dos incêndios, não é? Mas que despejavam
azul metileno, portanto, que era um azul que tingia os fatos e ficávamos todos azuis, e éramos, mesmo que fugíssemos, éramos apanhados pela polícia que via um indivíduo azul a fugir, era imediatamente apanhado, particularmente pelos polícias à paisana e pelos PIDs que andavam à paisana no meio das manifestações, a tentar descobrir quem eram os dirigentes, quem eram os mais ativos e prender, portanto, todos esses estudantes. O 1º de Maio veio a seguir. No 1º de Maio já não eram só os estudantes, mas muita população. As lutas na Baixa foram terríveis, portanto, de facto, com muitos feridos, muitas prisões. Eu ia escapando no meio daquilo tudo. Lá consegui que a tinta não me atingisse e andei por ali, portanto, mas sempre revoltado com esta repressão, revoltado com a situação, porque não estávamos a fazer mal nenhum a ninguém, estávamos a fazer manifestações pacíficas, a exigir o Dia do Estudante, a exigir condições melhores para a universidade e para as escolas, portanto, neste caso, do ensino médio e do ensino superior, e, portanto, não havia razão nenhuma para esta repressão tão violenta. E comecei cada vez mais a integrar-me, mas a sentir ao mesmo tempo que havia muito medo, da parte da maioria dos estudantes, muito medo de participarem e de ligarem essas lutas a uma oposição ao governo, a uma crítica severa ao governo. Portanto, porque isso então era tornar mais político ainda a nossa atividade, que era uma atividade, portanto, perfeitamente pacífica e normal. Houve uma das vezes que os estudantes resolveram fazer uma greve da fome. Fizeram várias manifestações, os lutos académicos, mas esta foi mesmo mais a sério. E então resolveram fazer uma greve da fome, concentrando-nos todos na cantina universitária, portanto, na cidade universitária, uma cantina acabada de inaugurar há pouco tempo, mas que funcionava mal e que os estudantes tinham também reivindicações a fazer relativamente aos custos das refeições e tudo isso. E então barricámos-nos todos, eu inclusive, na cantina universitária, e ali ficámos a protestar, e de vez em quando vinham mais outros estudantes para se juntar a nós, aumentar a solidariedade para com os que estavam a fazer a greve da fome, e até que, numa altura, eu saí à procura de uns cobertores, porque estava noite, já era noite, e já estava a arrefecer muito, fui à procura de qualquer coisa para me agasalhar, e vem a polícia e cerca a cantina universitária, cerca todos os estudantes, com um aparato policial de dezenas de carros e centenas de polícias. Portanto, a cercar aquilo tudo e a prender todos os que lá estavam dentro. Eu consegui escapar, portanto, lá fiquei escondido junto a uns armários, onde eu andava à procura dos cobertores para me tapar, e, entretanto, eles vieram, os estudantes todos, foram algumas centenas, foram muito mais de 100 presos para Caxias, todos para Caxias. Eu escapei, portanto, aí cheguei a casa, os meus pais ficaram preocupadíssimos, porque é que tu te metes nisso? E não sei quanto, isso é um perigo, tu vais preso, e não sei quanto, andamos nós a pagar os estudos para depois acontecer isto, e mais não sei o quê, pronto, enfim, mas ao mesmo tempo o meu pai também a sentir que eu tinha de facto razão e que havia motivos para que eu me revoltasse e que aderisse, portanto, às reivindicações dos estudantes. Pronto, e isto tudo foi acontecendo ao longo dos 4 anos do meu curso, portanto, em 62, depois em 63, outro tipo, fui para a associação, na associação de estudantes fizemos várias coisas,
e uma delas eram os cursos de engenharia. Portanto, eu, na secção pedagógica onde ainda estava, resolvemos fazer um ciclo de cinema pedagógico e uma conferência sobre o ensino da engenharia, que envolvia os 3 ramos que havia no Instituto Industrial, uma vez que o curso de Química já tinha tido uma experiência idêntica, mas só de Química. E nós queríamos envolver todos os cursos, portanto, Química, Construção Civil e Máquinas e Eletricidade, que era o curso onde eu estava. E então fizemos isso, e com contactos com pessoas que eu comecei a sentir que já tinham uma capacidade política e interventiva diferente, nomeadamente um ex-professor do Instituto Industrial, que é o professor Dr. Gaspar Teixeira, que já faleceu, mas que foi expulso do ensino justamente por ser acusado de ser do Partido Comunista. Mas era um grande cientista, era um indivíduo que tinha um prestígio internacional grande e que tinha muitas relações com outros cientistas de outros países. E então resolvemos com ele, não é, e com outros, que ele depois foi também dando algumas pistas para nós contactarmos com outras pessoas, para fazer uma grande conferência sobre vários temas sobre o ensino em Portugal e particularmente o ensino de engenharia. E fizemos um ciclo de cinema denominado Os Homens, a Técnica e a Ciência, que foi proibido. Nós estávamos, portanto, a organizar aquilo tudo e, entretanto, através do diretor do Instituto, já soubemos que aquilo não tinha autorização para prosseguir, e então nós resolvemos fazer isso com outras cooperativas. Uma cooperativa onde eu estava, que era uma cooperativa das matemáticas, que ele era matemático também, e com a Associação Industrial Portuguesa, que funcionava na FIL. E então transportámos as nossas coisinhas todas. Ele conseguiu um conjunto de filmes estrangeiros que vieram na mala diplomática porque não foram permitidos entrar de outra forma em Portugal, e projetámos ainda na FIL, na Associação Industrial Portuguesa, portanto, na Feira das Indústrias de Lisboa, um conjunto de filmes que depois veio a PID e encerrou aquilo tudo e disse: não, senhor, isto não pode continuar, e acabou. Enfim, pronto, isto depois, as coisas continuaram de outras formas, até que eu acabei o curso. E na altura em que estava a finalizar o curso, já nessa altura já era vice-presidente da associação e, portanto, as coisas já estavam mais elaboradas, já não era aquela interrogação permanente para que eu tinha de saber o que era isso de ser comunista, o que é isso, porque é que são estas lutas dos estudantes, porque é que isto não é permitido, porque é que não é possível. Nós começámos a organizar as coisas diferentemente e comecei a notar ali uma estrutura já mais organizada que se suspeitava, mas nem se queria falar nisso, se suspeitava serem elementos ligados ao Partido Comunista que também eram estudantes e que tinham já uma outra visão das coisas e que, portanto, ponderavam, estudavam, organizavam as coisas de maneira que elas pudessem prosseguir e ter os seus efeitos, mas com o mínimo risco. E isso, aí comecei a perceber as várias tendências que havia do Partido Comunista e até de alguns que não eram do Partido Comunista, mas eram próximos, e que, mas eu tinha medo, e confesso, tinha medo de me ligar ao Partido Comunista. Portanto, mantive-me em contacto com as pessoas que eu via que eram mais, do ponto de vista ideológico, mais bem formadas e que tinham maior consistência naquilo que faziam e naquilo que organizavam. E então, suspeitando que eram do Partido Comunista, mas nunca quis intervir, nem saber, nem queria saber de onde é que eles eram, porque depois, se eu fosse preso,
depois poderia vir a ser torturado e tudo isso, e depois era muito mais complicado. Pronto, acabou o curso, formei mais de outros estudantes, colegas meus, uma secção de antigos alunos para prosseguirmos este trabalho mesmo depois do curso acabado. Conseguimos fazer uma coisa que foram os chamados colóquios das sextas-feiras. O que é que nós fazíamos? Todas as sextas-feiras, à noite, portanto, a seguir ao jantar, por volta das 9 horas, encontrávamos o círculo de alunos e antigos alunos, convidávamos outros antigos alunos para estarem presentes e falávamos sobre uma coisa qualquer. Por iniciativa de alguém, dizer, olha, hoje vamos falar sobre isto. E aqueles que tinham uma consciência política mais elevada, mais bem elaborada, falavam e levavam sempre as nossas preocupações para o campo político, porque, de facto, a vida era, de certo modo, cerceada pelo facto de nós estarmos num regime que não permitia justamente esta liberdade de intervenção e de capacidade de participação das pessoas e portanto, a política é para os políticos, diziam eles, e os outros obedecem e mais nada. Os estudantes tinham que obedecer às hierarquias, ao diretor da escola, ao ministro e aos diretores gerais, etc. E acabou. Portanto, não havia ali nada. Quanto muito podíamos, e fizemos, quanto muito podíamos dar sugestões, dar opiniões e coisas no género, e depois eles é que decidiam. E nesses colóquios de sexta-feira, nós falávamos de tudo isso. E outras pessoas achavam aquilo interessante. E falávamos até de música, falávamos de teatro, de cinema, falávamos de matérias da engenharia, da formação profissional, da formação ao longo da vida, tudo isso. Eram coisas que nós falávamos de tudo, mas sempre com a presença de estudantes e colegas que sabiam ir ao fundo das questões e saber porque é que isso não existia, porque é que isso não se fazia. Portanto, e isso era uma forma de formação e, de facto, de esclarecimento que eu achei bastante interessante. Mas, entretanto, fui para a tropa. Portanto, e na tropa, portanto, em 1967, e nessa altura foi quando eu me mudei, casei, e acabei o curso, casei, logo a seguir fui para a tropa e mudei-me para Loures. Estava a viver ali, praticamente ali na fronteira entre Lisboa e Moscavide, e, portanto, aí tive uma outra experiência interessante. É que havia lutadores antifascistas, alguns deles que estão a ser entrevistados também e que pertencem também à URAP, à União de Resistentes Antifascistas Portugueses, que na altura eram da Comissão de Socorro aos Presos Políticos. E em Moscavide, ali próximo do cordão industrial de Loures, Moscavide, Sacavém, Santaria da Azóia, havia muitos trabalhadores, muitos operários, muita gente ligada ao Partido Comunista. E aí as coisas então começaram a ter uma outra visibilidade. Já não eram os estudantes a reivindicar as suas condições, eram, de facto, trabalhadores a sentir o peso da sua vida, as suas condições de vida nas fábricas e tudo isso. E outra coisa, era mesmo do ponto de vista da Câmara e das autarquias, que naquela altura eram as juntas de freguesia, os administradores de bairro e os presidentes de juntas, tudo ligados e escolhidos pelo governo, que tentavam controlar tudo o que se passava na sua área. Os das juntas de freguesia na sua freguesia, os das câmaras que mantinham depois a relação com as juntas de freguesia e que faziam a informação para a PIDE.
nessa altura também ainda não sabia bem que isso passava assim, mas pronto, mas vim a saber depois, logo a seguir ao 25 de Abril. Mas aí nessa vida, entre 67, quando eu comecei a ir para a tropa, fiz a tropa em Mafra, no curso de oficiais milicianos, e depois fui requisitado para uma fábrica em Moscavide, para a Fábrica Nacional de Munições de Armas Ligeiras. E porquê? Porque eu integrei um pelotão só de engenheiros. E como era um pelotão só de engenheiros, eles puseram esses engenheiros todos em vários serviços, os chamados serviços de material do Exército. E não fui para as colónias, não fui para a guerra. Tive a sorte de, apesar disso me ter um custo de ter tido mais tempo de serviço do que era habitual se tivesse ido para as colónias, mas pelo menos estava livre da guerra, estava livre daquela situação dramática de ter que ir lutar por causas injustas também, e pronto. Mas pronto. Fiquei ali em Moscavide, e como fiquei ali em Moscavide, tive muito contacto com muita gente antifascistas e membros do Partido Comunista na clandestinidade, que vim a saber depois, e que organizávamos muitas situações, nomeadamente apoios aos bairros de lata, os bairros degradados, bairros de barracas, onde vivia muita gente ali em Moscavide, muita gente em bairros de barracas. Nós fazíamos reuniões com eles, fazíamos comunicados a exigir casas para as pessoas e tudo isso. E é claro que sempre com o cuidado para medir até onde é que podíamos ir para não ser presos, porque, como diz o poeta, mais vale um pardal na rua do que um roxinol na prisão, não é? E aí já a organização política era muito mais evidente e muito mais prática, voltada para as necessidades das pessoas. Fazíamos, para além dos comunicados que depois distribuíamos clandestinamente, nas caixas do correio à noite, e eu estava na tropa e tinha muito medo de ser apanhado, mas como é que eu ia? A gente ia com um casaco, às vezes, um sobretudo, com os comunicados todos ali, ficávamos gordos, não é? E depois íamos à noitinha, andar ali pelas portas, a entrar nas portas que estavam abertas e a meter nas caixas do correio os comunicados. Ainda me lembro, ainda sinto isto, cada vez que uma caixa de correio saltava à tampa, tinha mola e fazia barulho, toque, toque. Eu ficava assustado, e se alguém agora me vê, o que é que eu digo que estou aqui a fazer? A meter coisas nas caixas do correio. Vão ao correio, vão ver o que é um comunicado que era, às vezes, alguns comunicados muito complicados, até o Avante, às vezes, se distribuía assim. Ainda que com outros cuidados ainda mais severos, mas pronto, fazíamos isso. E então, às vezes reuníamos em casa uns dos outros, e eu lembro-me, em minha casa fizemos isso várias vezes, comprávamos daquelas etiquetas autocolantes para endereçar as cartas, com os carimbos de borracha, e metíamos lá frases: abaixo o custo de vida, não há guerra colonial, casas para as pessoas e não sei quanto. E íamos, estampávamos aquilo tudo nas etiquetas e depois íamos disfarçadamente nos cafés, nas paragens dos autocarros, íamos colando aquilo e as pessoas viam. Aquilo no meio operário já era diferente, aí as pessoas tinham uma receptividade muito maior. Eu lembro-me que uma vez comprei um carro, um Fiat 600, em segunda mão, baratinho, e era o carro que servia muitas vezes para a gente ir distribuir essas coisas. Tenho cenas interessantes também com esse carro, que aconteceram coisas que a gente andámos com um policopiador, um stencil, daqueles em stencil, onde a gente fazia os comunicados e que depois distribuíamos aquilo. Íamos para vários sítios e fazer aquilo. E uma vez
enchi um grande massa de coisas, e eu mais dois no carro, e passámos ali pela Avenida de Moscavide, à frente das paragens dos autocarros, que às 8 da manhã, aí antes das 8, antes dos operários entrarem nas fábricas, isso, estavam cheias, eram centenas e centenas de pessoas nas pistas dos autocarros, ali, nos vários autocarros, por aí fora, e nós passámos com o carro a grande velocidade, por aí fora, e lançámos pela janela os comunicados para aqueles coisas. As bichas desapareceram todas, as pessoas saíram dos seus sítios, era tudo a apanhar comunicados e a guardar e a esconder, e a gente, o carro desapareceu, escondemos o carro e pronto. E depois fomos ver, e para aquilo tudo a gente levavam aquilo para as fábricas, depois também para ali para dar aos outros. Pronto, eram outras formas de intervir, mas que era interessante porque havia um resultado prático. Nós estávamos a ver que, de facto, as pessoas estavam em tensão e que queriam isso, queriam que houvesse qualquer coisa que alterasse a situação em que viviam. Portanto, os comunicados falavam sobre os aumentos do custo de vida, falavam sobre os baixos salários, falavam sobre as condições de vida dos trabalhadores, essas coisas todas, e pronto. E era isso. É claro que tive a sorte de nunca ser apanhado, porque ainda por cima estava na tropa e se fosse apanhado não sei o que é que me aconteceria. Veio uma altura em que se aproximou a altura das eleições, em 1969, em 69, as eleições, e havia grande dúvida se devíamos ou não devíamos participar nas eleições, porque as eleições eram uma farsa. Sabíamos perfeitamente que mesmo que participássemos nas eleições não íamos ganhar nada, não íamos ter nenhum eleito, nenhum lugar na Assembleia Nacional, mas resolveu-se, não é? E aí está uma questão que me ultrapassa, e na altura claro, mas as decisões começaram a encaminhar-se para se formar uma organização que foi a CDE, a Comissão Democrática Eleitoral, para ir intervir mesmo nas eleições e aproveitar a campanha eleitoral e aproveitar o período eleitoral para aumentar o esclarecimento das pessoas sobre a situação política que se vivia. E eu... isto era tudo conversas entre nós, não é? Nos nossos círculos de amigos e de pessoas. Em Moscavide havia, e Sacavém, porque estavam ali próximos, vizinhos, em Moscavide e Sacavém havia pessoas já com uma capacidade política de intervenção muito grande, nomeadamente o José Augusto Gouveia, que foi o primeiro presidente da Câmara de Loures, logo a seguir ao 25 de Abril, que foi um antifascista, que foi preso várias vezes, foi massacrado, foi torturado, a ponto de ficar psicologicamente, portanto, durante uns tempos, incapacitado de raciocinar e de intervir e de viver. O José Augusto Gouveia, foi o Gilberto Lindim Ramos, foi o Herberto Goulart, foi o Oscar Figueiredo, foram outros com quem a gente se encontrava, claro que não sabíamos o que é que eles eram, mas e que começámos a combinar, fazer ali também uma Comissão Democrática Eleitoral, uma CDE, de maneira a irmos concorrer às eleições, e nessa altura a Comissão Democrática Eleitoral reuniu várias vezes no Palácio Marquês da Fronteira, não sei se tem isso presente, e no Palácio Marquês da Fronteira, onde eu fui, a reuniões onde eu fui, várias vezes houve uma tentativa de o Palácio ser invadido pela polícia e de sermos todos presos. Os donos do Palácio, que eram aristocratas e amigos que apoiavam a CDE, impediram, de uma forma muito, muito vigorosa, impediram a polícia de entrar no Palácio.
era o capitão maltês e os cães, o capitão maltês que tinha os cães e que com os cães perseguia as pessoas. E nós ficámos algumas vezes retidos dentro do palácio e eles cá fora, até que desistiram, foram-se embora e a gente veio embora. Pronto. Mas pronto, isto na primeira formação da CDE. A primeira formação da CDE foi uma tentativa de reunir toda a oposição democrática, que tinha muita gente de várias tendências políticas, comunistas, socialistas, monárquicos e outros, não é? Que se reuniram e que tentaram, portanto, fazer ali uma oposição ao regime fascista. Eu intervi nisso também várias vezes, fazia parte da Comissão Distrital de Lisboa e reuníamos no Campo Pequeno, arranjámos uma sede no Campo Pequeno. Claro que eu ainda estava na tropa e então tinha que ter algum cuidado. Mas foi incrementando a minha consciência política e foi, portanto, me aproximando cada vez mais, portanto, daquilo que hoje sou, comunista, não é? Em 69, portanto, não ganhámos as eleições, claro, não é? Aquilo foi tudo uma farsa. E o que é que nós resolvemos fazer? Para nos mantermos unidos e organizados, fomos para as cooperativas. Lá está a questão das cooperativas. Havia cooperativas que foram formadas de novo e que nós formámos algumas cooperativas. Eu, como alguns outros, formámos uma cooperativa de ensino que suponho ter sido a primeira cooperativa de ensino em Portugal. A cooperativa Eudóxio, que funcionava ali ao pé de São Bento, da Rua de São Bento, e que era uma cooperativa de professores e também podia envolver estudantes a quem dávamos aulas. Eu, como nessa altura já podia também dar aulas e também dei algumas aulas, fui durante alguns tempos também professor, particularmente em colégios particulares e isso. Formámos ali uma cooperativa e íamos mantendo os contactos uns com os outros. E na altura as cooperativas estavam também com um processo de uma reivindicação muito clara contra uma lei que estava a impor uma limitação forte na democracia, na eleição dos dirigentes das cooperativas e que não permitia, tanto que os dirigentes das cooperativas tinham que ser autorizados pelo aparelho de Estado e tudo isso. E nós fizemos uma série de reuniões por todo o país. Em todo o país, eu lembro-me de ter andado em Coimbra, no Porto, em Braga, em vários sítios, em várias cooperativas, a fazer reuniões para, nesse tempo, entre 69 e depois, mais tarde, as outras próximas eleições, irmos mantendo contactos. Lembro-me de um episódio, não sei se é interessante para aqui ou não, mas acho que pode ser interessante, que eu acho que fizemos um comunicado que estávamos a distribuir, e foi a cooperativa Eudóxio que ficou de distribuir esse comunicado através da caminhonagem para as várias cooperativas do país. E então tinha em cima da secretária, logo ali à entrada, uns maços de papel grandes, atados, para ir distribuir aquilo para a caminhonagem, para os vários pontos do país. E batem-nos à porta, polícia. Eles já sabiam que andávamos a distribuir comunicados e queriam saber quem é que andava a distribuir aqueles comunicados. Era o capitão maltês, o tal que tinha, que em vários sítios, intervia em vários sítios, mas que tinha feito o cerco do Palácio do Marquês da Fronteira, ali em Benfica. Era o capitão maltês, mais uma série de polícias, entraram por ali dentro à procura dos comunicados. Ora, os comunicados estavam mesmo à vista, ali mesmo à entrada da porta. Eles entraram por ali dentro, abriram os armários todos, despejaram os armários, despejaram debaixo das gavetas, nas gavetas, debaixo das secretárias, de todo o lado, não encontraram nada, foram-se embora e nós nem queríamos olhar para os comunicados, porque se eu olhasse para onde a gente estava a olhar, estava só lá eu mais outro diretor da cooperativa. Estávamos ali a ver aquilo
E eles passaram, foram-se embora, nem viram os comunicados. Incompetentes. Mas, enfim, passou-se, e agora o que é que vamos fazer aos comunicados? Distribuímos alguns, mandámos para outros, para casas de outros e tudo. E aquilo, como não tínhamos, já não era possível irmos à caminhonagem para distribuir os comunicados para os outros pontos do país, fomos ali ao Tejo e atirámos os comunicados para dentro do Tejo, ali ao pé do Poço do Bispo. Aquilo abriu-se tudo e então era um mar de comunicados, as folhas de papel todas em cima, a flutuar em cima do rio e a gente a fugir antes que alguém visse os comunicados. Essa sucedeu uma outra igual quando andava no Instituto Industrial, no tempo do Dia do Estudante. Andava uma carrinha a distribuir os comunicados e eu, que trazia os comunicados para o Industrial, saí do táxi onde eu vinha com maços de comunicados, saí do táxi, meti aquilo em cima do passeio e ia um polícia a passar. E se o polícia olha para aqui, pode querer saber o que é isto. Então eu disse, Sr. Guarda, não se importa, tome-me aqui conta disto enquanto eu vou ali buscar mais um molho. E o polícia disse, sim senhor, faz favor, mas despacha de lá depressa que está aqui a empatar o trânsito. Então, despesámos aquilo e o polícia já nem quis saber o que era. Ficou ali só a ver se a gente se despachava depressa a levar os comunicados para ir aos montes, atados com cordas. Lá levámos aquilo para o Instituto. Depois dessa crise das cooperativas, começamos a preparar as eleições para 1973, outubro de 73. Em outubro de 73 havia eleições e a primeira preparação foi o Congresso, o terceiro Congresso de Aveiro, da oposição democrática, em Aveiro. E aí, em Loures, nós juntámos-nos também, fizemos várias reuniões que tinham que ser muito discretas. Fizemos várias reuniões para preparar as teses de Loures para o Congresso de Aveiro. E foram reuniões interessantíssimas, em que reunimos jovens, portanto, fizemos testes sobre a juventude, reuniam operários, reuniam estudantes, reuniam os moradores de bairros de barracas, moradores em várias outras situações difíceis, tudo coordenado pelo José Augusto Gouveia, esse que foi praticamente o meu primeiro mestre e o meu primeiro professor em termos já mais políticos, porque a outra aprendizagem nas associações de estudantes foi importantíssima porque foi uma forma até de nós discutirmos, fazermos comunicados, fazermos muitas coisas interessantes que mostravam já uma vitalidade muito grande dos estudantes, mas ali já muito ligado à vida social das pessoas. Fizemos, portanto, essas teses. As teses estão publicadas, são teses conhecidas, não vale a pena estar a falar muito sobre elas. As teses de Loures foram até muito consideradas por terem sido muito alargadas a vários temas e muito participadas e tudo isso. Depois aproxima-se a campanha eleitoral e é nessa altura que estamos nós a preparar a distribuição de um comunicado. Organizámos-nos de maneira que grupos em carros íamos distribuir comunicados em vários sítios por onde a gente passava, isto na região de Lisboa. Nos outros sítios do país, provavelmente, também houve outros, não é? E foi aí que eu fui apanhado. Aí já não escapei. Já tinha saído da tropa, nessa altura. Felizmente, portanto, também não sei se... nas cooperativas fui várias vezes à PIDE. Mas não sei se o facto de eu estar na tropa ou não, se influiu ou não influiu para que eles quisessem apertar mais. Eles, nas cooperativas, queriam saber, eram nomes de pessoas. Quem eram as pessoas? Interrogaram-me várias vezes, na António Maria Cardoso,
interrogaram-me várias vezes para querer saber de mim quem é que fazia as reuniões, quem é que convocava as reuniões. Não, as reuniões são convocadas pelo presidente da cooperativa tal. Mas quem é ele? Isso não sei, veja lá nas coisas. Então isso é o presidente. Pronto, é o não sei quantos, é o secretário. Não sei. Portanto, e eles queriam saber. Isso vocês estão todos muito bem ensinados, dizia-me lá o Pide, Roubalo, que trazia uma gravata, essa também não me esqueço, uma gravata que o desenho da gravata era grades de prisão, tudo aos quadradinhos com grades de prisão. E então dizia, vocês estão a fazer a cama onde se vão deitar. E as ameaças iam crescendo. Querer saber os nomes das pessoas. Mas, agora, outra vez, voltando à questão da distribuição dos comunicados para as eleições. Já na campanha eleitoral, no início da campanha eleitoral, por isso é que eu disse que foi em princípio de outubro, ia a passar em Loures e a GNR faz uma operação, barra-nos o caminho, e todos aqueles que iam nos carros foram presos. Alguns escapámos, não é? De alguns que não vinham a conduzir o carro, não é? Eu ia a conduzir o carro, por acaso já não escapei. Fui apanhado e fomos todos primeiro para a esquadra da GNR, para a prisão mesmo da GNR, e depois logo a seguir transportados pela PIDE para Caxias. Eu, entretanto, tinha no bolso uma agenda e na agenda tinha os contactos das pessoas, os telefones destes, daqueles, daquele outro. Entre eles estavam muitos que era conveniente não se saber quem eram, não é? E então tive que me entreter neste percurso todo, enquanto estive em Loures e enquanto fui transportado para Caxias, a ir comendo as folhas da agenda. Enfim, não custou-me um bocado, mas olha, lá ia engolindo, mastigava bem, lá ia engolindo aquilo, comendo as folhas da agenda. Comi tudo que eram folhas de contactos e tudo. Por acaso, esqueci-me da marcação na agenda do dia em que era aquela iniciativa para a distribuição dos comunicados. E eles viram isso e perguntaram: você tem aqui escrito que ia fazer a distribuição. Pois, está bem, pois claro, então, era uma coisa que é evidente. Mas quem é que organizou? Quem é que decidiu isso? Mas não sei, não sei. A mim disseram, não é? Eu fui, não é? Eu veio fora. Mas aconteceu uma situação que foi anormal. Eu não ia no meu carro, eu ia num carro emprestado. E a minha mulher ia no meu carro. Portanto, cada um ia no seu carro. E no carro que me emprestaram, tinha no porta-bagagens uma farda de capitão do Exército, que eu nem sabia. E a PIDE martirizou-me permanentemente a querer saber porque é que eu tinha ali aquela farda de capitão no carro. Eu disse, mas não sei, eu dou o carro emprestado, não sei lá, porque é que está lá a farda, está lá, se calhar é de um capitão, mas quem é ele? Não sei, bem para agora. E então, ali permanentemente por causa da farda do capitão. E isso fez-me lembrar, mais tarde, não é, depois do 25 de Abril, se eles não teriam já quaisquer indícios de que havia capitães que estavam a promover qualquer coisa, não é? Ou qualquer revolta, ou qualquer coisa no género. Porque, de facto, na tropa, nessa altura, no Exército, já havia grandes movimentações de muitos oficiais descontentes com a situação e a querer alteração do regime. Portanto, e isto, a PIDE já devia ter informações. E então aquela farda de capitão, para mim, foi um tormento, porque eles não me largavam por causa da farda de capitão. Mas, como tinham sido presos mais de uma centena de pessoas da CDE e que muitos deles, não sei se a maioria, mas muitos deles eram candidatos para as eleições, isto deu brado internacional. E então
notava-se que eles estavam incomodados e que havia ali algumas indicações superiores, com certeza, para não nos massacrarem muito. Então, fizeram vários interrogatórios, várias coisas. Nós exigíamos ter advogado e, de facto, depois permitiram-nos arranjar advogados. Havia, de facto, uma grande pressão em querer saber como era a nossa organização. Essa era a principal objetivo deles. Era tentar sacar-nos nomes. Quem eram as pessoas, quem é que participava, quem é que ia às reuniões, quem é que convocava às reuniões, como é que eu sabia de ter havido aquela reunião, como é que eu sabia tudo isto. Claro, baralhávamos as conversas e nunca chegávamos a lado nenhum e eles diziam, pois é, vocês estão todos bem instruídos, pois claro. Bem, mas houve ali uma situação também curiosa. É que eu, na altura, usava barba como agora. Barba e o cabelo mais comprido do que agora. Aliás, tinha mais cabelo. Não é? Portanto, usava barba, cabelo um pouco mais comprido, como na época se usava um bocado. E já tinha 2 filhos, não é? Tinha um de 2 anos e outro de 3 anos. E fui preso, assim, e notei que eles não me cortaram nem a barba nem o cabelo, mas tiraram muitas fotografias de lado, fotografias de frente, sessões fotográficas daqui e dali. Ficaram ali com um registro fotográfico enorme. E notava também lá em Caxias que os guardas, quando a gente passava de um lado para o outro, para a sala de interrogatórios, para a cela, da cela para o recreio, e depois do recreio para a cela outra vez, e tudo aquilo, os guardas, estes cabeludos, estes barbudos, estão aqui estes barbudos, não sei quando, como é que isto é possível? Isto aqui nunca apareceram, nunca aconteceu isto, porque é que não lhe cortam a barba? Não sei quando. E de facto eu estranhei. Mas, passado uns dias, cortaram-me a barba, cortaram-me o cabelo, raparam-me tudo e nova sessão de fotografias. Eles queriam ficar com as fotografias de eu com barba e eu sem barba, portanto, ali aquilo não foi por acaso que eles não cortaram a barba logo nos primeiros dias. Bem, aquilo foi passando. Eu tive, de facto, assistência de 2 advogados, foram lá dar apoio. Eles, na presença dos advogados, eram muito mais cordatos, eram muito mais polidos, já não faziam as ameaças que faziam quando estávamos sozinhos, não era nada daquilo, não é? Dizer que faziam assim, que faziam assado, nunca bateram, mas ameaçavam, ou dizes ou não sei quantos. Não é? Passado isso tudo, resolveram começar a libertar alguns dos presos. Isto já uma semana e poucos dias depois. E nós dissemos não, falávamos uns com os outros, particularmente no recreio, quando nos encontrávamos os das outras células e isso, e a orientação era para ninguém saía dali, salvo se fossem todos juntos. Não saíam isolados. E diziam, não quero sair, eu não saio, se não saírem os outros todos. Portanto, aquilo começou-se a espalhar e, de facto, só uns dias depois é que eles resolveram então libertar todos os presos. Foram à volta de 10 dias, 11 dias, já não sei, exatamente ali. Tive também lá uma cena na prisão que foi desagradável, porque eu adoeci, não foi nada de grave, mas adoeci, e disse que queria ir para a enfermaria. Levaram-me para a enfermaria, maltrataram-me mais na enfermaria do que lá na cela ou nos interrogatórios. Deram-me injeções a torto e a direito, injeções, um médico, não sei se era médico, se era veterinário, se o que era, portanto, injeções e coisas e tudo, eu fiquei completamente atordoado e tudo, portanto, lá na enfermaria, quero sair daqui. Eu dizia, já estou bom, quero-me ir embora. Não, mas foi.
Mas pronto, não foi assim nada de grave. Porquê? Porque isto internacionalmente deu muito brado. E nos jornais internacionais a situação de prisão em campanha eleitoral, prisão dos candidatos, porque os candidatos tinham que ter autorização para tudo aquilo que quisessem fazer, e esse era o argumento deles, e a acusação deles é que nós não estávamos autorizados para distribuir comunicado, não estamos autorizados, este comunicado não foi visto pela censura, este comunicado não sei quanto, nas sessões que fazíamos, tínhamos sempre presente PIDs, algumas vezes até em várias filas, a barrar as filas de cadeiras onde as pessoas estavam, e na mesa tinha que estar também um PID ou polícia ou alguém que interrompesse a sessão na altura em que se falasse de alguma coisa que era proibido falar, nomeadamente a guerra colonial. Não se podia falar da guerra colonial. E então, assim que se dizia a palavra guerra colonial ou guerra, imediatamente a sessão era interrompida. Em Loures, em Valfigueira, houve pancadaria a sério, com cadeiras a voar pelo ar e tudo, porque a polícia e os PIDs não queriam, interromperam a sessão e as pessoas não aceitaram aquilo e então foi cadeirada. Portanto, foi esta a nossa vida até ao 25 de Abril. Portanto, isto em 73, em outubro de 73, estávamos a menos de um ano do 25 de Abril de 74. Quando eu saí da prisão, vinha com a barba rapada, cabelo cortado e as famílias dos presos andavam permanentemente à volta dos muros da prisão a acenar e a fazer barulho, a gritar e libertem os presos e coisas do género, não é? E nós às vezes ouvíamos, outras vezes víamos mesmo pessoas um pouco mais longe, através das janelas da prisão, das celas, víamos as pessoas, os carros buzinavam, diziam-nos adeus e tudo. Pronto. O que é uma manifestação interessante de solidariedade e quem está lá dentro sente isso muito bem. Mas quando saí da prisão, que as famílias todas cá fora, à porta, à espera que em qualquer momento a gente podia sair, eu saí e os meus filhos, que estavam, a minha mulher e os meus filhos, não me reconheceram. A minha mulher reconheceu-me, claro, mas os meus filhos não me reconheceram. E então, quando eu lhes peguei ao colo, eles choraram, porque estava sem barba e com o cabelo cortado e eles não sabiam quem eu era. Portanto, isto marcou-me também e, de facto, outra situação, agora inversa. Quando se deu o 25 de Abril e eu começo a ver bandeiras vermelhas e bandeiras com a foice e o martelo pintados e coisas no género, eu não me conseguia desligar do medo de antes do 25 de Abril. E então, aquilo parecia que queimava. Eu segurava as bandeiras e dizia, mas isto é possível, isto está mesmo a acontecer. É uma coisa que noto que, de facto, a insegurança e o medo ainda persistiu durante algum tempo, apesar daquela alegria toda do 25 de Abril e da gente sentir que as coisas já não iam voltar para trás. Mas nunca se sabia. Pronto.